Estamos dando início a mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nesta edição, vamos conversar com a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, que está lançando mais um livro. Também com o vereador Francisco Holanda Filho, que é do PP aqui de Maceió. E também o presidente da BIH de Alagoas, Mauro Luna Vasconcelos. Aguarde só um instante, daqui a pouco a gente volta então com esta edição de Conjuntura. A Prefeitura trabalha, Maceió segue em frente. No Jaraguá, o novo trecho do VLT vai facilitar a mobilidade de centenas de pessoas diariamente. A Central Farmacêutica está abastecida de remédios para todas as unidades de saúde. No Farol, o Mirante de Santa Terezinha foi revitalizado. Tem ainda a reurbanização na BR-316 e o recapeamento por toda a cidade. Tá ficando uma maravilha isso aqui. Prefeitura de Maceió, o trabalho segue em frente. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Nossa primeira entrevistada nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, é a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, ela que está lançando mais um livro. Aliás, já lançou mais um livro. Bem-vinda, Ana, aqui à nossa Conjuntura. O que é que você pretende com esse novo livro, Hibridismo Cultural Alagoano, o barro de onde viemos? Olá, Flávio. Olá, telespectador. Nós temos uma relação de muita curiosidade com a nossa terra. Até porque Alagoas é um cenário conjuntural onde a racionalidade ela precisa estar acima de qualquer rompante de emoção, para que você não a abandone, para que você produza e consiga viver feliz. A gente precisa perdoar as mazelas de Alagoas, mas não de maneira alienada, não deixando para debaixo do tapete tudo o que tem gerado um sofrimento ontológico no nosso povo, em nós. É muito importante quando a gente fala povo, a gente se inclua. Eu sou esse povo e essa história é minha. Então, as nossas análises, elas nos levam a entender o que transformou Alagoas neste chão tão sui generis e que precisa, todos os dias, do nosso perdão. Ana, e qual é o foco principal desse livro? Ele é uma atualização e uma releitura da minha dissertação de mestrado, onde o foco eram as relações étnico-raciais. Hoje, no livro Hibridismo Cultural Alagoano, nós acrescentamos elementos porque nós fizemos uma associação aos povos que por aqui passaram na nascente e que foram constituintes e que são constituintes desse povo que hoje nós somos. Então, sai um pouco do foco único da relação étnico-racial, mas não perde essa relação e abre, espraia. Nós temos uma sociedade que é formada por miscigenação, não somente no DNA, mas principalmente na cultura. E isso cria uma mentalidade complexa, que precisa ser compreendida
para que o nosso amor por essa terra seja um amor mais verdadeiro, mais expansivo. Essa nossa miscigenação, ela tem características próprias que diferem de outras regiões, de outros estados? Acreditamos, Flávio, que a forma como se dá a junção entre produção econômica, que é a materialidade da riqueza, a materialidade da vida, a forma como o trabalho humano ele é explorado, ele é aplicado e ele é somado, a forma como a fé, esse tablado todo de crenças, ele atua na nossa subjetividade, vai moldando características sui generis em cada povo. Você percebe que Pernambuco tem características diferentes de Alagoas. Nós, ontem, já fomos Pernambuco, mas hoje nós somos Alagoas. Alagoas tem identidade própria, porque a forma como essa miscigenação, ela se materializa na vida a partir dessas relações todas, né, que são complexas e que são entrelaçadas, faz com que tenhamos uma identidade que não pode ser confundida. Não é como o indivíduo que está lá no Sudeste e acha que todo nordestino é paraibano, que todo nordestino é pernambucano. Isso é uma expressão de profundo desconhecimento. Cada estado do Brasil, ele tem características próprias explicadas pela sua formação. E o que é, Ana, que mais contribuiu e contribui para essa nossa miscigenação tão própria, tão característica? Nós temos em Alagoas o canavial como uma grande base dessa junção, pois a exploração da mão de obra escrava aqui na nossa terra, ela teve um caráter acentuado de exploração predatória. Algo que vai além do corpo, mas que penetra na alma pela ideia, pela subjetividade do ser. Então, nós temos uma formação violenta. Você vê perspectiva de mudanças ou não? A partir do momento em que nós assumimos a nossa história como nossa, em que nós protagonizamos cada qual no território onde atua, com a consciência de pertença, eu vejo possibilidade de mudança. Nós precisamos sair um pouco daqui e conhecer outros povos, outras organizações, outras culturas, para a gente perceber que não existe um determinismo que não possa ser vencido pela capacidade humana de recriar. Eu creio que Alagoas melhora. Como é que você pode definir, Ana, o que seja alagoanidade? Alagoanidade é esse jeito que nós fomos desenvolvendo ao longo da nossa história, em que nós tivemos que conviver com dores e belezas, violências e alegrias ao mesmo tempo. É importante que tenhamos isto como uma conquista e não como um significado pejorativo ou algo que implique alienação. É muito importante saber apreciar a beleza dos nossos pôr de sol, da nossa lagoa, do nosso mar, mas é muito importante não perder a sensibilidade de olhar o que nasce no entorno de cada um desses biomas, desses nichos de beleza. Não perder a sensibilidade nem a capacidade de se indignar com o que é ruim. Assim como amar o que é belo é muito fácil, porque encanta naturalmente, mas ter sensibilidade social, sensibilidade histórica, aí precisa de outros olhares. E são estes olhares que nós, de algum modo, incentivamos do nosso trabalho literário. Esse já é o 4º livro e os 4 focam em Alagoas. E o que é que o leitor, o eventual leitor, pode esperar desse livro? Hibridismo Cultural Alagoano, o barro de onde viemos. Nós temos a expectativa de que o leitor se encontre nele. De que, se não necessariamente o próprio rosto, mas o rosto de alguém que passou pela sua história, o rosto de alguém que ama. É muito importante que a gente perceba que quando um autor está falando de Alagoas, ele não está contando uma história externa. Ele está contando a nossa história. E o olhar pré-escrutador, clínico, crítico,
ele é muito necessário para que essa obra ela se torne do leitor. Ela é um pouco de você, porque eu e você, nós somos um pouco dessa história que é única, que é a nossa história alagoana. E, finalmente, como adquirir o livro? Este livro, ele pode ser adquirido na livraria Beabá. Ela atua como parceira do nosso trabalho, então lá encontra o livro anterior, né, que foi lançado em fevereiro de 2017, que é 200 anos de Alagoas, análise socioantropológica, e também este livro, Hibridismo Cultural Alagoano, o barro de onde viemos, eles estão na livraria Beabá, que tem sido uma parceira grande do nosso trabalho de autor independente. Ok, muito obrigado então à cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo pela sua participação aqui em Conjuntura e parabéns por mais esse livro. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco com Conjuntura ainda. A Prefeitura trabalha, Maceió segue em frente. No Jaraguá, o novo trecho do VLT vai facilitar a mobilidade de centenas de pessoas diariamente. A Central Farmacêutica está abastecida de remédios para todas as unidades de saúde. No Farol, o Mirante de Santa Terezinha foi revitalizado. Tem ainda a reurbanização na BR-316 e o recapeamento por toda a cidade. Tá ficando uma maravilha isso aqui. Prefeitura de Maceió, o trabalho segue em frente. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Da app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Deixar de ser peão, de ouvir modão, meu violão, não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu,
não, não deixo não. Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir modão, não deixo não, não deixo não. Tá todo mundo ligado. O vereador Francisco Holanda Filho, do PP de Maceió, é nosso entrevistado daqui a pouco, ainda nesta edição de Conjuntura. A partir de agora, a gente conversa com Mauro Luna Vasconcelos, o Maurinho, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seccional aqui de Alagoas. Maurinho, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa Conjuntura. Bom dia, final de ano, temporada de balanço, de avaliações. Como é que você avalia para o setor hoteleiro, o setor turístico, esse ano de 2017? 2017 foi um ano muito difícil, Flávio. A gente ainda passou aí para o Brasil todo por um período de crise, né? Foi um período de muitas incertezas, né? Alagoas ainda teve, passamos aí 3, 4 meses com chuvas que historicamente a gente nunca tinha visto, estando aí na mídia, né, o tempo todo na mídia nacional com muita chuva, isso daí impactou muito os nossos resultados, né? Mas a gente ainda conseguiu, e ainda com o aumento de hotéis, a gente conseguiu manter a nossa ocupação média durante um ano. Não conseguimos ter recuperação de diária média, né, que há 2, 3 anos a gente não vem conseguindo nem colocar inflação, né, na diária média da hotelaria, mas diante de todo esse cenário, eu considero que foi boa. E como é que você justifica que em outros destinos turísticos do potencial de Maceió, e até maiores mesmo, o turismo esteve em baixa em 2017, e aqui em Alagoas, com essas características de muita chuva, porque realmente choveu bastante, foi cerca de 5 meses seguidos, uma coisa que não é comum aqui na região. Vocês com mais hotéis, com mais unidades, mais leitos, mesmo assim conseguiram manter esse nível de alto de hospedagem? Flávio, para mim, eu considero o nosso grande segredo é trabalho em união, né? Esse trabalho entre as entidades, né? A BIH, Sindicato de Hotéis, Convention Bureau, a Brasel, né? A BAV, Sindetur, todos que fazem o trade em conjunto com os poderes públicos, com o governo, junto com o Estado, né, trabalhando em conjunto, né? Então, a gente faz com que as decisões e as ações, tanto nossa e do governo e municipal, sejam as mais assertivas possíveis para a gente ter bons resultados, né? E a gente tem cuidado da casa, né? A gente já, há um bom tempo, a gente vem focando muito em cuidar do nosso estado, né, em cuidar de Maceió, né, que é o cartão de visita, né, e isso daí tem tido muito retorno, né, para todos. Se Maceió está muito bem, fica muito mais fácil da gente vender os outros destinos, né, como Praia do Francês, Barra de São Miguel, por exemplo, porque é o cartão postal. Então, eu considero que esse é o trabalho de união e profissionalismo dos setores públicos que são envolvidos com o turismo. Maurinho, existe inclusive projetos em andamento de ampliação de hotéis, construção de novos hotéis, e eu ouvi do Glenn Cedrin, há pouco dia, numa reunião do segmento, ele avaliando, observando que no litoral norte, Maragogi, mediações de Aparatinga ali, já está havendo carência de hotéis, carência de leitos. É isso mesmo? Isso. Maragogi está um destino que está muito bem posicionado, né, nacionalmente, como um destino muito com foco de resorts, all inclusives, e tem uma carência ainda grande. Realmente, ainda bem lá, a hotelaria está com média de ocupação acima de 80%, 85%. Né? Mas lá tem uma dificuldade muito grande, que é de infraestrutura. Né? Maragogi, ele tem uma dificuldade e um risco gigantesco de energia, né? Pouca saneamento, né? Então, condição de água. Então, isso daí a gente precisa
o governo chegar para poder investir mais, para que a gente possa atrair mais resorts para lá, né? Já Maceió, a gente considera que, no momento... Tá bom. Deu. Né? A gente tem que cuidar, como eu disse, a gente tem que cuidar para que a hotelaria que está aqui e a hotelaria que ainda vem, a gente realmente consiga ter bons resultados, ter boa ocupação e principalmente de área média. Porque se a hotelaria continua sem conseguir, no mínimo, colocar a inflação, ela perde o seu poder de investimento e de atualização do produto. E aí pode acontecer como outros destinos turísticos do Nordeste que tiveram sua alta, mas a hotelaria não conseguiu fazer a sua manutenção de hotéis, investir nele próprio e depois acaba caindo, né? Então, a gente tem que trabalhar com prevenção, né, e ter o cuidado com o mercado. Maurinho, quando a gente que tem, até por conta da profissão, tem de viajar constantemente, o que a gente está ouvindo lá fora em relação a Alagoas é uma grande novidade, quer dizer, é o maior atrativo, talvez hoje, o maior apelo é a região chamada Rota de Milagres, né, que é municípios, a orla de Passo do Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras e até um pouco Japaratinga. O que é que você pode nos dizer em termos de infraestrutura, principalmente na parte de hotelaria? O que a gente tem hoje são pousadas, né? Pousadas um pouco melhores, pousadas mais modestas, mas em termos de empreendimento, tem algum empreendimento de porte em vista? Sim, tem tantos empreendimentos de alto luxo, né? de meios de hospedagem, né? E também está tendo, Flávio, muitos investimentos de imobiliários. E é aí a grande preocupação que a gente tem que ter. Hoje, a Rota Ecológica dos Milagres ela é conhecida pela sua característica rústica, né, pela sua privacidade que você traz para o turista. E se os produtos, os empreendimentos que forem para lá não vierem com esse mesmo conceito do cuidado ambiental, de estar integrado com a natureza, né, de ser coisa rústica e dar muita privacidade para as pessoas que estão ali, se começar a massificar, a tendência, a gente corre muitos riscos de perder o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma pérola, né, que é, como se diz, é o desejo de pessoas do Brasil e está sendo do mundo de alto nível. Se a gente não cuidar desse destino, para que tanto o governo e prefeituras exigindo, né, alguns parâmetros para a construção de empreendimentos. E se os empresários que vão para lá também não tiverem essa consciência, né, só pensarem no imediatismo de querer ganhar muito mais, todos vão perder, porque a gente pode perder essa pedra preciosa que a gente tem aí. Maurinho, falando agora mais especificamente de Maceió, vocês representantes do trade turístico, recentemente com o prefeito Rui Palmeira, preocupados com a questão da queima de fogos, né, aqui na orla, e também foram parabenizar o prefeito pela iluminação, natalina, que tem sido bastante elogiada na realidade. E aí, concretamente, do que foi que resultou essa reunião de vocês com o prefeito Rui? Foi uma reunião muito boa, né? Nós fomos parabenizar o prefeito pelo evento da iluminação natalina. Era uma demanda que o trade tinha, da gente ter a iluminação na cidade, uma boa iluminação, e tornar isso daí um evento, um atrativo turístico, como é em Gramado, como é em Curitiba, né? Antecipando a nossa temporada. Hoje, a nossa alta temporada começa no Natal, mas a gente tem aí todo mês de dezembro e novembro com a mesma qualidade de sol, com todos os mesmos atrativos que em janeiro, só que com uma ocupação menor e uma diária média com 40% menor. Então, esse tipo de atração, de se criar uma iluminação natalina, já puxando para dentro de novembro, se tornar num evento de lançamento e tornar isso daí regular, vai fazer com que a gente possa atrair mais turistas e antecipar a temporada, e aí se gera mais emprego e gera mais renda para o município.
E aí aproveitamos para poder reforçar também a importância dos fogos e saber como que seria, se a gente pode, né, reconfirmar os fogos com essa mesma qualidade como a gente teve no ano passado, e eles nos passou a segurança de que a gente vai ter os fogos, sim. Maurinho, você é diretor dos hotéis, né? São 2 hotéis, 2 unidades do Hotéis Ponta Verde. Tem o de Maceió, tem da Praia do Francês. Como é que você poderia nos explicar os efeitos daquela derrubada das barracas da Praia do Francês, que fica exatamente em frente ao Hotel Ponta Verde, Praia do Francês? Foram todas as barracas, né? Foram ao total 13, né, sabe, Flávio? Foi toda a orla do Francês. Eu não vou dizer o que eu, Maurinho, tenho achado. Eu vou dizer o que as pessoas, tanto pessoas de Maceió e o que os turistas falam, de que ficou fantástica a vista, né? Você na Praia do Francês, você anda e você vê a praia, né, em todo, né, por onde você anda, né? As pessoas vêm me elogiar, né, dessa vista que está, né? Isso daí foi uma ação que começou desde 2001, né? Bem antes da gente pensar em ter o hotel, antes de pensar em ir para a Praia do Francês, né? Nós só fomos investir na Praia do Francês em 2005, né? Então, esse processo, né, é desde 2001. Né? O hotel só tem 4 anos, né? Vai fazer 5 agora em janeiro. Né? Então, esse é um processo que já corria judicial e foi feito e foi realizado pela SPU, pela SPU junto com a prefeitura. Então, né, às vezes as pessoas têm que saber que realmente foi um trabalho de ordenamento da SPU junto com a prefeitura e que isso daí vai voltar a trazer, vai trazer mais frutos aqui para a Praia do Francês. No momento em que as pessoas que antes não iam para a Praia do Francês porque não tinham uma boa imagem, que agora começam a olhar, a ter vontade de ir para lá, começa a ter a perspectiva, então, de novos empreendimentos tanto irem e de, assim, gerar mais emprego. Maurinho, para encerrar nossa conversa, 2017 está terminando e 2018 começando com uma excelente notícia para Alagoas, que é a eleição e posse, já está empossado, do nosso conterrâneo e amigo Carlos Palmeira como presidente da ABAV Nacional. No que é que isso pode resultar de positivo para o Estado? Isso é excelente. Primeiro, muitas vezes as pessoas lá fora às vezes têm algumas imagens negativas de lideranças daqui de Alagoas e, ao contrário, a gente só mostra de que Alagoas tem muito profissional, muito empresário, muito líder de referência. E aí está sendo aí o caso do Carlinhos Palmeira, que está assumindo a ABAV, que é uma das entidades mais históricas e importantes do turismo no Brasil, né? Então, ele tem um grande desafio aí na frente, mas com certeza ele vai trazer bons frutos para toda a entidade, para o país e, com certeza, o nome de Alagoas, né? Alagoas acaba sendo beneficiada, pelo menos a pessoa sabendo que é uma pessoa daqui. Agradecemos aqui a participação em conjuntura do empresário Mauro Luna Vasconcelos, ele que é presidente da BH Alagoas, inclusive está se despedindo, está terminando agora o 2º mandato como presidente da BH e desejamos a ele sucesso, além dessa atividade, dessa gestão na ABIH. Agradecemos, aliás, vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco entrevistando o vereador Francisco Holanda Filho. Essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. A Prefeitura trabalha, Maceió segue em frente.
No Jaraguá, o novo trecho do VLT vai facilitar a mobilidade de centenas de pessoas diariamente. A Central Farmacêutica está abastecida de remédios para todas as unidades de saúde. No Farol, o Mirante de Santa Terezinha foi revitalizado. Tem ainda a reurbanização na BR-316 e o recapeamento por toda a cidade. Tá ficando uma maravilha isso aqui. Prefeitura de Maceió. O trabalho segue em frente. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Da app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Neste último bloco desta edição de Conjuntura, vamos tratar de política. Nosso entrevistado, o vereador Francisco Holanda Filho, que é do PP, Partido Progressista. Vereador, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa conjuntura. Bem, temos aqui alguns assuntos a tratar. Vamos começar sobre o Código de Postura. O que é que está acontecendo em termos de mudança aqui para Maceió através do Código de Postura, do novo Código de Postura? Flávio, sempre um prazer estar aqui com um amigo. O Código de Postura, a gente realizou uma audiência pública, o Código de Postura que é de 84, código já bem antigo, que não atendia mais às exigências do mercado. A gente propôs uma audiência pública. Nessa audiência pública, a gente criou uma comissão. Essa comissão funciona dentro da SENSC, da Secretaria de Convívio Urbano, hoje no município de Maceió, e a gente está trabalhando a atualização desse importante código para o município de Maceió. Esse código que vai estar atrelado ao Código de Edificações e ao nosso plano diretor, que também deve estar sendo apresentado nesse ano de 2018. Já era para a gente ter apreciado já tem um certo tempo, mas eu acredito que agora, nesse primeiro semestre de 2018, a gente possa enfrentar o plano diretor, que é a lei para os próximos 10 anos do que a gente pensa para a cidade, com o Código de Edificações e com o Código de Postura já novo, já adequado a essas novas exigências. O que é que muda fundamentalmente para a população em relação a esses códigos, essas alterações? Tudo, porque o gabarito de um prédio se define nesses códigos, o local onde você pode define como área de crescimento da cidade se define nesses prédios, o recuo de uma casa, a quantidade de quartos que pode ter numa casa. Quando eu falo quantidade de quartos, é a ocupação do terreno.
Então, se aquele terreno pode ser desmembrado ou remembrado, ou seja, se você tem 3, 4 terrenos, você pode juntar todos em um só, ou você pode, se você tiver um terreno, reparti-lo para ter várias edificações. Então, tudo isso está definido nesse código. E a postura é muito importante porque é a postura que define o meu direito e o seu. Onde começa o meu direito, termina o seu. E isso realmente, Maceió, a gente tem sofrido um bocadinho. E com relação ao gabarito dos prédios, em termos de altura, o que é que muda? Na realidade, essa discussão ainda está na prefeitura, né? Essa discussão ainda não chegou na Câmara. A gente não tem conhecimento de mudanças nesse sentido ainda, mas tenho certeza que essa discussão chegará na Câmara. Nós vamos fazer essa discussão com a sociedade, o que é interessante para a sociedade, se é interessante você ter um prédio de 8 andares com ocupação de terreno de 90%, ou se você tem um prédio de 20 andares com ocupação de terreno de 40% a 50%. Então, tem essa diferença, que as pessoas falam assim, terreno não pode ter um gabarito muito alto, porque vai ficar os arranha-céus e vai atrapalhar a ventilação. Peraí, se você encurtar, diminuir o espaço de ocupação do terreno, você vai ter um espaço entre prédios que você pode ter uma maior ventilação. Se você tiver um espaço de 8 andares, mas aquele paredão que fecha, que você não tem nenhum tipo de circulação, você pode atrapalhar também a ventilação. Então, tudo isso tem que estar sendo levado em consideração. Os técnicos da Prefeitura estão discutindo isso, vai realizar algumas audiências públicas, nós vamos realizar essas audiências públicas, vamos chamar a universidade, vamos chamar os técnicos, arquitetos, engenheiros, urbanistas, enfim, todos que queiram participar da discussão para a gente fazer um negócio que atenda a sociedade, né? Bom, uma discussão que tem ocorrido com bastante frequência ultimamente é quanto a Uber e outros aplicativos semelhantes. Qual a sua posição pessoal com relação a isso e qual é a tendência da Câmara em relação a essa questão? A Câmara já disciplinou, né, o Uber. Na realidade, a gente está na vanguarda. Infelizmente, o Congresso Nacional ainda não se debruçou sobre o assunto, que é lamentável. Lamentável. É um serviço que existe, todo mundo conhece, não é um serviço novo, já é um serviço que já vai para mais de 3, 4, 5 anos, e o Congresso Nacional não se debruça sobre o assunto. A gente precisa regulamentar. Regulamentar não é inviabilizar, é uma tendência, é uma coisa que veio para ficar. Ninguém aqui é contra. O que a gente precisa é trazer o equilíbrio para o transporte da nossa cidade. A gente não pode ter um novo modal, porque é um novo modal, é um novo meio de transporte sem nenhuma regulamentação. Quem utiliza do Uber não tem nenhuma garantia do Estado de que aquilo que está sendo utilizado pelo cidadão está correto, de forma que as pessoas que estão utilizando estão seguras, as pessoas que estão dentro do sistema dirigindo não têm nenhuma garantia. Hoje está dirigindo, amanhã, se a empresa não quiser, bota para fora e fica tudo por isso mesmo. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa trazer o equilíbrio para o transporte com a regulamentação dessas novas tendências. Não só o Uber. Você tem o Airbnb, a gente está conversando agora com o Maurício Vasconcelos, que está diretamente ligado ao turismo, mas também é uma tendência. A gente precisa regulamentar. O que a gente não pode, Flávio, é deixar que as coisas aconteçam na nossa cidade, aconteçam no nosso país. É um serviço que existe e a gente fazer de conta que não está vendo. E o que dizer, vereador, então, aos taxistas, que não são muito simpáticos a esse tipo de sistema? Na realidade, o taxista, num primeiro momento, ele ficou, sim, muito chateado com essa situação. E mais chateado fica porque ele tem a legislação, ele é cobrado, ele tem toda uma carga tributária que obedece, tem toda uma burocracia que ele atende, enquanto que o cara que faz um serviço similar, porque não venha me dizer que não é um serviço similar, não obedece a nenhuma norma. Então, hoje, eu sinto na categoria do taxista que já não há aquela sensação de o Uber não pode existir. Não, isso já não existe mais. Eles sabem que não tem como isso acontecer. Agora, qual é o grande problema? Eles querem que, assim como eles, assim como o ônibus, assim como o transporte complementar, o Uber também passe por um processo de regulamentação. Tenha um mínimo de cuidado de ir na SMTT e dizer, eu vou operar aqui dentro. E hoje não existe. Hoje o cara está em casa, faz um cadastrozinho, a Uber aceitou, está na rua, está oferecendo serviço e a prefeitura não sabe nem quem está fazendo o serviço, nem sabe quem está pegando esse serviço. Vereador,
falando agora de política, qual é hoje, a Câmara tem 21 vereadores, né? A Câmara de Maceió. Qual é hoje o tamanho da bancada do prefeito Rui Palmeira? O prefeito não tem dificuldade com a bancada na Câmara. Hoje o prefeito tem 18, 19 vereadores dentro da sua bancada. Então, o prefeito, graças a Deus, tem bom trâmite dentro da Câmara. Naturalmente, a Câmara tem sua independência, né? Dentro do que se entende como independência. Hoje, infelizmente, o Legislativo é muito fragilizado. Depende muito do Executivo. Muito fragilizado. E a gente não tem tido um Legislativo que represente, de fato, a sociedade. A sociedade, infelizmente, com esse pensamento, e a política levou a isso, né? Vários anos de desastre na política levaram a isso. As pessoas têm participado muito pouco da política. Uns não votam, os que votam fazem voto de protesto. E esse protesto é muito ruim para a política, muito ruim, Flávio. As pessoas que vão para lá não somam. E as pessoas não têm um cuidado de saber quem vai votar, como vai votar. E o Legislativo hoje, realmente, não só o de Maceió, mas o do Estado, do país, não representa a sociedade. Essa bancada, esses 18 da bancada, estão unidos com o Rui Palmeira na eventual candidatura do prefeito a governador? Bem, se não 100%, 90%. Todos eles estão bem engajados, já estiveram com o Rui desde a primeira eleição, vão para a segunda eleição, teve a segunda eleição, estiveram com ele também, e fazem parte desse projeto. Se vai acontecer, só o prefeito vai dizer. Agora, aqui existe um grande engajamento por parte dos vereadores, existe. Há uma grande expectativa também em saber se o prefeito realmente vai renunciar para ser candidato a governo ou não. Qual é a sua avaliação? A minha avaliação, enquanto integrante do grupo, é que o nome que o grupo tem para enfrentar uma eleição é o do prefeito Rui Palmeira, né? Se ele vai abrir mão da prefeitura ou não, isso só ele vai poder dizer. Agora, todos nós temos essa confiança de que ele é o nome correto, é o nome mais adequado para enfrentar esse processo eleitoral, e vejo, nas conversas que já tive com ele, a disposição de enfrentar. Sim, sem nenhuma dificuldade, não vejo problema com relação a isso. Ele tem um vice-prefeito que é parceiro dele, que é do meu partido, o vice-prefeito Marcelo Palmeira, que vai estar com ele, que vai marchar junto com ele, e ele é o que a sociedade quer. O cara que não abriu a boca ainda para dizer que é candidato a governador, aponta em todas as pesquisas, né? E aponta muito bem, quer dizer, tem alguma coisa diferente nesse cara. Então a sociedade quer ele e eu acredito que ele vai à luta. Ok, muito obrigado ao vereador Francisco Holanda Filho, do PP, o Partido Progressista aqui de Maceió, pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. E o nosso muito obrigado também para você, telespectador, que nos acompanha.